Nos diz a palavra do Senhor que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, por que falamos, liberamos palavras sem pensar nas consequências que elas podem trazer para a nossa vida, para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão debaixo dessa palavra que foi liberada? Queridos, palavras, elas não são só palavras. Aí talvez você pode dizer assim, mas eu falei só da boca para fora. Mas a palavra, uma vez liberada, não tem como ela voltar para trás. Então, por isso que devemos filtrar o que sai da nossa boca. Por outro lado, a palavra vai nos dizer que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Porque o que proferimos é o que está no nosso coração. E como está o nosso coração? O que tem ocupado aquele lugar que por direito é do Espírito Santo? Porque sim, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Já se colocamos no nosso coração coisas que o desagradam, então essa casa fica imprópria para que ele possa habitar, porque ele não divide casa com coisas erradas. Tudo que existe, a natureza, o céu, toda essa atmosfera que você consegue ver, esse céu, essa terra, o mar, o que nele há, foi gerado através de uma palavra que Deus liberou. Entendendo isso, logo percebemos que quando nós, sendo criados por Ele, tendo o Espírito que vem dele, também temos em nossas palavras o poder de vida e de morte. Por muitas vezes liberamos palavras na vida de outras pessoas, palavras que machucam, palavras que declaram maldição na vida de outras pessoas, mas não nos atentamos para as consequências dessas palavras. Uma palavra, ela pode destruir uma nação inteira. Por causa de uma palavra. Se construiu, se fez a terra e o que nela há, mas também através da palavra. Tudo pode se destruir. Agora eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe, o que você tem desejado para o futuro dos teus filhos?
Que tipo de palavra você tem liberado para o futuro dos teus filhos? Sim, porque as nossas palavras, elas têm um poder sobre a vida dos nossos filhos que não tem comparação. Por muitas vezes, liberamos palavras de bênção sobre a vida deles, mas olhamos filhos de outros e desejamos mal para eles. Entenda, quando você lança uma palavra na vida de alguém, essa palavra é como uma pedra que você atira para o alto. A velocidade que você lançou essa pedra não é a mesma que vai descer. A lei da gravidade vai fazer com que ela venha descer com muito mais velocidade do que quando ela foi lançada ao alto. Você está entendendo o que eu estou falando? Que quando você libera palavra de maldição sobre outros, você está automaticamente atraindo para você, para os seus, aquilo que você não gostaria. Mas aquele lá é isso, aquele outro é porque fez muito mal, ou é porque... Ei, queridos, a vingança é minha, diz o Senhor. E o machado já está à raiz, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada na raiz. Então, por que ao invés de nos preocuparmos de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, fazer o melhor por aqueles que estão debaixo da nossa proteção, nos preocupamos em lançar maldições na vida de outros? Por muitas vezes arrumamos condenação para as nossas vidas, simplesmente por não pensar, simplesmente liberar. E o efeito dessas palavras, por muitas vezes, é devastador. Porque nunca é só palavra. Ela vem carregada de coisas que por muitas vezes nós não gostaríamos que se cumprisse. O inimigo, ele quer nos pegar no momento em que a nossa cabeça está desse tamanho. Quando não conseguimos raciocinar direito, quando não conseguimos pensar, refletir, é nesse momento que ele quer pegar as nossas palavras e usar contra nós. Mas cabe a nós, queridos, decidir se vamos permitir que ele faça isso, que ele consiga alcançar o objetivo ou não. Deus nos dá nas nossas mãos o poder de escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio para que venhamos escolher qual decisão tomar. Mas muitas vezes escolhemos errado.
E quem paga esse preço, por muitas vezes, são aqueles o qual nós deveríamos proteger. Aquele o qual devíamos estar lançando bênçãos sobre eles. No momento que estamos com a cabeça quente, o melhor é fecharmos a nossa boca, darmos as costas e sairmos. Porque o falar no momento da ira traz graves problemas para as nossas vidas e para outras. Através das tuas palavras, das nossas palavras, nós podemos mudar um quadro, seja para o bem ou seja para o mal. Tudo depende de como usamos o poder da palavra. Pelo sim, pelo não. Antes de falar qualquer coisa, analise se é realmente o que você quer que aconteça. Pare, respire, reflita, porque aquilo, queridos, que não soltamos para fora da nossa boca, vai ficar aqui. Ainda dá tempo de pedirmos perdão para Deus e o inimigo não pode usar contra nós e contra os nossos. Mas no momento em que falamos, que soltamos aquelas palavras ao vento, no mesmo instante, ela se espalha e começa a acontecer coisas que por muitas vezes choramos, lamentamos, mas por muitas vezes nem nos damos conta de que está acontecendo porque nós mesmos liberamos aquela palavra. Tem um ditado que diz assim: pense em tudo que fala, mas não fale tudo o que pensa. E isso é um ditado que todos nós devemos usar. Somente Deus, queridos, pode quebrar uma palavra ruim, uma palavra de maldição, só Ele pode quebrar. Mas por muitas vezes não temos sabedoria para isso, para chegar a Deus, para que Ele venha quebrar a palavra de maldição. É mais fácil uma palavra de maldição se cumprir do que uma de bênção. E por que isso acontece? Porque por muitas vezes Deus fala conosco: eu vou te abençoar, eu vou fazer.
mas parece tão difícil de acontecer, tão impossível. Que deixamos de acreditar. Parece que, ao nosso ver, não tem possibilidade de acontecer, e realmente, se for pelas nossas forças, não tem como acontecer. Mas quem disse que o que Deus libera sobre a nossa vida depende da nossa capacidade? Perdão, queridos, que eu tô gravando e tô trabalhando. Perdão. Voltando aqui. Não é que a palavra de maldição ela tenha mais poder, não, queridos, pelo contrário. Ninguém pode invalidar aquilo que Deus declara sobre a nossa vida. Ninguém tem o poder disso. Mas a palavra de maldição, Deus tem o poder para quebrar. Você está me entendendo? O quão profundo é isso? Mas por que então que uma palavra de maldição por muitas vezes perpetua com mais força do que uma palavra de bênção que Deus remete a nós, que Deus ordena sobre a nossa vida? Por que por muitas vezes ela não acontece? Porque por muitas vezes nós acreditamos quando falamos para nós que nós não vamos conseguir, que tudo vai dar errado, que Deus não vai cumprir, porque isso, porque aquilo outro. Quantos cristãos que se dizem acreditar em Deus, crer no Deus Altíssimo, encontra alguém na rua que diz assim, ó, o teu futuro vai ser assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso de errado com você. Por muitas vezes essa pessoa sai dali, ao invés de repreender no nome de Jesus, dizer, eu te repreendo, Satanás. Você não tem poder sobre a minha vida. Ao invés de fazermos isso, nos preocupamos e tornamos aquilo um terror na nossa cabeça, porque falou, porque isso, aquilo, porque eu senti que vai ser uma coisa ruim, porque eu senti que vai acontecer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por muitas vezes deixamos de acreditar em Deus, naquilo que Ele determinou para as nossas vidas, para acreditarmos na mentira de Satanás, naquilo que Ele colocou para te fazer você parar, para você desanimar, para você desistir, para você ficar prostrado, caído, sem forças para levantar. Queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus, e não naquilo que o inimigo decidiu que vai ser. Porque o inimigo, ele só pode ir até onde Deus permite, ou que nós demos legalidade. Muitos não vivem o melhor de Deus, não vivem dias bons,
por acreditar em algo mentiroso que ouviu de alguém que emprestou a boca a Satanás para falar. Sabe quando que a tua vida vai mudar? No momento em que você parar de dar ouvido à voz de Satanás e ouvir somente a voz de Deus. Aquela voz inconfundível, aquela voz que fala no teu íntimo, que te diz: avance, tenha fé, confie, tudo vai dar certo. Em relação aos nossos filhos, cabe a nós, pais, desejarmos o que é bom, liberar palavras de bênçãos sobre a vida deles, liberar a palavra de bênção sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre nosso relacionamento, liberar palavras de bênção sobre tudo que tem a ver conosco. E mais, liberar palavras de bênçãos sobre pessoas que por muitas vezes nos fazem o mal, nos desejam o mal. Porque Jesus disse assim que quão fácil é amar aquele que nos ama. Que virtude tem nisso? Que sacrifício tem nisso? Se ele, sendo Deus, se entregou por nós, pecadores, para nos resgatar, quem somos nós para nos acharmos no direito de odiarmos alguém, por mais terrível que seja? Como disse aqui no início, queridos, a vingança pertence a Deus e não a nós. Mas tem muita gente decretando derrota para a sua própria vida por desejar o mal contra outras pessoas. Simplesmente porque decidiu que é daquele jeito. Não porque aquele fulano não presta, porque eu desejo que ele aconteça isso, porque aconteça aquilo. Querido, aquele que cava uma cova para o seu irmão, é ele que vai cair nela. Então pensa, reflita nessa palavra e vê se vale a pena continuar desejando o mal, fazendo o mal, acreditando no mal. Quem é mais forte se não é Deus? Quem é o maioral? Quem é o grande? Quem é o grande eu sou? Quem é o Deus tremendo? Aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo dela. É Deus quem nos justifica, independente do que pensam ou deixam de pensar sobre a nossa vida. Isso não muda o que Deus pensa sobre nós. Amém, queridos?